Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez no canal Dr. Caio Oliver, que você recebe dicas semanais de direito de família. Como não poderia ser diferente no dia de hoje, a gente vai conversar sobre um tema muito especial que muitas pessoas têm dúvidas e ele se aplica tanto ao casamento como à união estável. Sabe o que é? Regime de bens, mais precisamente, regime de bens da comunhão parcial de bens. A comunhão parcial de bens é a mais comum, certo? No ordenamento jurídico brasileiro, nos casamentos, a maioria é regido por esse regime de bens. As uniões estáveis, que não são formalizadas oficialmente, que a pessoa só junta com a outra e começa a morar junto, também rege-se pela comunhão parcial. Até mesmo as uniões estáveis que têm esse reconhecimento feito em cartório e é expressamente dito, né, que o regime de bens também é a comunhão parcial de bens. Bom, a comunhão parcial de bens, o que ela subsintende, o que ela significa, o que ela traz de prática ao nosso mundo jurídico. A comunhão parcial de bens, ela vem a agraciar, a reconhecer que desde o início da união, desde o início do casamento, tudo que for compro está sendo compro em comum esforço. Então deve ser dividido pela metade aquilo que foi compro durante a união ou durante o casamento. E aqui entenda-se também que essa comunhão de esforços ela já é presumida. Não existe não tem a possibilidade de você alegar na ação de divórcio ou de dissolução de união estável que nesse tempo só você contribuiu para comprar esse bem e a outra pessoa não, ou vice-versa. Por quê? Muitas das vezes acontece, como em casos do passado e até atualmente, do homem ir trabalhar e a mulher ficar em casa. Ele conquistar dinheiro, comprar bens e a mulher em casa não produzindo. E quando do divórcio, o homem nunca quer que a mulher tenha aquela metade, certo? Mas isso já foi sacramentado por diversos entendimentos e pela própria lei civil no Brasil, que ela não precisa comprovar esforço, porque simplesmente pelo regime de bens, tudo que for comprado dentro dessa união deve ser partilhado pela metade, tá? E eu até costumo falar quando pego casos desse tipo, porque para o homem poder ir trabalhar e conquistar os bens, em casa ele tem uma mulher que cuidava dos filhos, que fazia a comida, que deixava as roupas limpas. Então isso é uma forma dela contribuir na possibilidade que ela tem para que esse cara tenha tranquilidade em trabalhar e conquistar as coisas. Então esse como um esforço ele já é presumido e esses bens devem ser divididos. A ressalva que eu faço à comunhão parcial de bens, se você escolheu, é porque a questão da herança recebida pelo um dos dois que estão casados ou em união estável, ela não se comunica. O que isso quer dizer? Se o marido recebe uma herança de sua mãe falecida, esses bens vão ser particulares dele. Isso não poderá ser objeto de partilha, porque é uma herança que ele recebeu, certo? A lei já prevê isso. Tanto também, se a mulher recebe uma herança, essa herança também é um bem particular dela, não entra nessa questão na partilha de bens em um caso de divórcio, certo? Então eu faço um alerta para você. Se você tem uma casa ou está construindo no fundo da casa do seu sogro, você não tem, por mais que você esteja gastando dinheiro, você não tem segurança jurídica de que aquilo ali será partilhado entre você e seu esposo. Então, fique de olho, não caia em armadilhas,
Consulte um advogado antes de fazer qualquer tipo de coisa nesse sentido, certo? E fique bem atento, porque você constrói toda a sua vida, construiu sua casa em terreno que está em nome dos pais dele ou dos seus pais. Isso, basicamente, sem entrar nos méritos, não vai ser partilhado, tá? Existem alguns entendimentos em alguns tribunais que você ainda pode requerer, né, uma indenização dos valores gastos com melhoramento daquele imóvel, mas tudo isso depende de provas. Então, para que você não entre em uma cilada ou para que você não caia em uma coisa que você acredita que está fazendo certo, está fazendo errado, consulte o advogado da sua confiança, tá? E não deixe se enganar por esses tipos de coisas, tá bom? Então, hoje era isso que eu tinha para falar para vocês, mas em alguma semana, dentro de alguma semana, pode ser que seja na semana que vem ou na outra, terá um dia de a gente conversar sobre comunhão universal de bens, que essa é até mais fácil e também bastante comum, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que eu tenha contribuído para que você consiga entender, tá? Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é @caio_adv, tá? Caio Oliver _ADV. Você pode pesquisar no Instagram e lá você vai estar recheada de outras dicas como guarda, pensão, união estável, divórcio, em demais casos específicos, casos que existe uma exceção ou não. No meu Instagram você tem um conteúdo gratuito e com extremo conhecimento, tá bom? Então, por hoje é só e agradeço você por ter ficado até aqui no final do vídeo.